Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 24 de maio, hoje é sexta-feira, nós estamos na 7ª semana do tempo comum, vivendo este tempo oportuno, amados irmãos e irmãs, que é reconhecido como a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhamos com o Senhor, aprendemos dele, amados irmãos e irmãs, como seguir o caminho, como viver como discípulo, discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, nos conceda esta graça para bem amá-lo e servi-lo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no dia de hoje nós também contamos com o Salmo 102, que tem como refrão: o Senhor é indulgente, é favorável. Então, o Senhor é indulgente, é favorável para com cada um de nós que procuramos viver o seu caminho. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, trata de um assunto um tanto quanto delicado, mas que, sobretudo, é importante refletirmos. O Senhor fala, sobretudo, da realidade do matrimônio, que é questionado pelos fariseus, que se utilizam da lei de Moisés para colocar o Senhor em uma situação difícil. Mas Jesus, então, se recorda da realidade do princípio, que Deus constitui o homem e mulher, e aqueles que têm esta vocação para o matrimônio, procuram se unir em matrimônio, nesta vivência, nesta graça. Jesus, então, diz, amados irmãos e irmãs, que o divórcio prescrito por Moisés se deu pela dureza dos corações dos homens daquela época e continua na dureza dos corações dos fariseus. Mas, no entanto, não foi assim desde o começo. Jesus lembra, amados irmãos e irmãs, que há uma unidade. Quando o matrimônio existe, quando o casamento verdadeiramente acontece, forma-se uma unidade entre o homem e a mulher. Não são mais dois, mas é apenas uma carne, um só espírito e um só
coração. É uma unidade que nós, amados irmãos e irmãs, não podemos compreender plenamente, mas Deus nos garante. Há uma unidade. E ele diz, portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Então, há um sinal, sobretudo pela fala de Jesus, da indissolubilidade do matrimônio. O matrimônio é indissolúvel. Se verdadeiramente aconteceu, ele não pode acabar, ele não pode cessar. Mas, padre, como fica as situações das declarações de nulidade que hoje em dia a gente ouve falar? Chega-se à conclusão, amado irmão, amada irmã, de que aquele ato, aquela vivência do matrimônio, ele foi, de certa forma, comprometido por alguma realidade. E por isso não aconteceu o sacramento do matrimônio. Portanto, o Senhor nos convida a essa reflexão. Não existe divórcio para a igreja. Não existe. O Senhor nos fala que o matrimônio é indissolúvel. Ele não pode se dissolver. Uma vez casado verdadeiramente, com liberdade interior de ambas as partes, o matrimônio é para a vida toda. E isso, quem nos diz, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Peçamos, amados irmãos e irmãs, a graça de viver em nossa igreja os sacramentos que a igreja nos oferece. A igreja, como mãe, nos dá, então, 7 sacramentos, 7 sinais da presença de Jesus em nosso meio: o batismo, a confissão, a crisma, a comunhão. Amados irmãos e irmãs, a comunhão, o batismo, a comunhão e a confirmação, e nesse caminho, né, nós temos também o sacramento da confissão. Os 3 primeiros, batismo, comunhão e confirmação, compreende o grupo dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Então, primeiro grupo, 3 sacramentos. Há um segundo grupo, o grupo dos sacramentos da cura. A confissão está nesse grupo e a unção dos enfermos. Então, na nossa vida, caminhada, história, muitas vezes nós adoecemos, né, espiritualmente e fisicamente. Então, remédio espiritual, confissão sobretudo. Remédio físico e espiritual ao mesmo tempo, unção dos enfermos. E existe mais um segundo grupo, amados irmãos e irmãs, de sacramentos que estão voltados para a realidade dos sacramentos do serviço. Matrimônio e ordenação, a ordem. Assim nós compreendemos os 7 sacramentos da igreja, 7 sinais do Cristo entre nós. Existem sacramentos que são irrepetíveis, não tem como repeti-lo. Batismo, crisma, ordem. Esses 3 não podem repetir. Os demais podem ser vividos, então, de certa forma, repetir várias vezes, né? Quem comunga, comunga mais de uma vez. Quem se confessa, confessa mais de uma vez. Quem recebe a unção pode recebê-la mais de uma vez. E o matrimônio se cessa da forma natural, né? Uma das partes vem a falecer, ou se num processo se comprova que o matrimônio não aconteceu, ele é nulo, então pode-se viver, né, a realidade do matrimônio. A salva exceção, quando o matrimônio é declarado nulo, então a pessoa, nós poderíamos dizer que ela nunca casou, né, que o matrimônio não foi verdadeiro, não aconteceu de fato. Então, ao assumir o matrimônio, ela estaria assumindo esse matrimônio verdadeiramente pela primeira vez. E por vez sim, aí sim seria um novo matrimônio. Então que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, e no dia de hoje, sobretudo, a igreja celebra a memória da bem-aventurada Virgem Maria, auxílio dos cristãos, conhecido como Nossa Senhora Auxiliadora, que ela vem em nosso auxílio e socorro constantemente, para que possamos caminhar em direção ao seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.